Quinta-feira, 9 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. Já dá aquele like, favorita o café no seu player de podcast ou no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho, porque sempre tem episódio novo, sempre tem novidade no tênis, sempre tem comentário embasado com contexto e muita opinião aqui. Hoje eu vou falar sobre as quartas de final que rolaram ontem. Zverev derrotando Taylor Fritz, Arthur Ferry, bora embarcar nesse ferry boat que o menino tá ganhando. Derrotou o Flávio Koboli, vai fazer a semi contra o Zverev. Vamos falar também sobre Kostyuk, sobre Noskova, as semifinais femininas de hoje. Vamos falar sobre Luísa Stefani, tá nas semifinais de Wimbledon pela primeira vez. E vamos responder as perguntas dos apoiadores. Já explicando que, vou começar pelo fim hoje, que os apoiadores são pessoas que contribuem mensalmente, financeiramente, com o meu trabalho, com o Café com Cossenza, com o conteúdo que eu produzo, e em troca recebem conteúdo exclusivo em áudio, em vídeo, em texto. Eu envio sempre áudios de tenistas que eu recebo, inclusive tenho enviado da Luísa todos os dias, depois dos jogos dela em Wimbledon. Publico para os apoiadores entrevistas em primeira mão, informações importantes em primeira mão, análises de jogos em áudio logo depois que partidas terminam. Tem o nosso grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, que eu participo ativamente todos os dias. Tem o nosso circuito de palpitões, tem eventos presenciais, tem encontros em São Paulo de vez em quando. Tem o Saque Volley Open no fim desse mês, que vai ser legal, já tem muita gente inscrita, muitos apoiadores participando, e é só para apoiadores, evidentemente. Então, se você quer saber mais sobre o que você recebe em troca, os valores para apoiar, entra lá no apoia.se/saquevoleio para saber tudo direitinho, e se ficar na dúvida, manda uma mensagem para mim em qualquer rede social, pode ser no Instagram, pode ser no X, pode ser no meu e-mail, que é ac@cossenza.org, que eu sempre respondo. Beleza? Então vamos começar com Alexander Zverev. Derrotou Taylor Fritz por 6-4, 6-4 e 6-2. Era um jogo que o head-to-head era muito favorável para o Fritz, era 10-5 no total, com 7 vitórias seguidas, ainda que tenham sido 2 na Lever Cup, que eu nem gosto de contar para efeito de head-to-head, mas tinha uma vitória em Wimbledon 2024, tinha uma vitória recente na grama, que foi aquele jogo do problema do Zverev com açúcar. Mas é a primeira semifinal do Zverev em Wimbledon, era o único slam que ele não tinha uma semifinal, e vem depois de um título em Roland Garros. Vai favoritíssimo para essa semi, mas a gente já fala disso. E acho que a gente tem um Zverev mais leve depois do título de Roland Garros. Ele diz que sim, que a pressão é muito menor e é uma expectativa diferente, porque antes você não sabia se ia acontecer, se não ia, e tinha aquele peso todo, e agora não tem. Também falou depois desse jogo que mudou um pouco o tênis dele na grama para jogar bem, mudou a posição de devolução, tá jogando um pouco mais perto da linha, não tá tão perto, tão colado na linha assim, mas tá mais perto, tá devolvendo um pouco mais agressivo, também tá jogando mais perto da linha dentro dos rallies. E é o Zverev que eu acho que é muito mais eficiente, que podia de repente jogar assim na quadra dura, até no saibro. E diz que está se sentindo mais confortável nessa posição. Então, ótimo, né? Sobre esse jogo contra o Fritz, ele salva breakpoint no primeiro game, aliás, estava sendo um game horroroso dele até salvar os breakpoints. Depois ele saca em 15:40 no 5-4 do primeiro set, e aí vem o show, né? Ele faz um ace aberto a 129 milhas por hora, depois um saque no T a 135 milhas por hora, depois um ace no T a 136 milhas por hora. Então o Zverev tá sacando muito o torneio inteiro. Nesse jogo ele teve 77% de aproveitamento de primeiro serviço, 212 km de média no primeiro saque e 185 km por hora no segundo, na média, tá? Isso é muita coisa. Para comparar, o Fritz, que é um grande sacador, ele teve média de 201 km por hora no primeiro saque e 172 no segundo. O Djokovic, na terça-feira, no jogo contra o Auger-Aliassime, ele teve média de 191 e 174 km por hora. Ou seja, a gente está falando aí de 12 mais 9, 21 km por hora em média de diferença do Djokovic para o Zverev. E o Auger-Aliassime sacou 201 e 165. O segundo saque do Auger-Aliassime deixa bastante a desejar em termos de velocidade. E João Fonseca, só para a gente usar como referência aqui, não estou querendo comparar o saque dele com o do Zverev,
Mas eu acho que o João é um cara que saca muito bem, varia muito bem, e ninguém questiona o mérito do saque dele, mas a média de velocidade de primeiro serviço dele contra o Safiullin, que foi o último jogo que ele fez em Wimbledon, foi 190 km por hora no primeiro saque. Né? Agora você imagina que na média tem uma diferença dele para o Zverev de 22 km por hora no primeiro saque. É muita coisa. Né? E no segundo set contra o Fritz, no segundo e no terceiro set, né, o Zverev perde só 4 pontos com o saque, 4 pontos em cada set. E estava até razoavelmente equilibrado, chegou no 4-4, o Fritz abriu 30-0 com 2 aces, e aí fez uma dupla falta, tomou uma pancada de direita do Zverev, ficou 30 iguais, errou um backhand na rede, 30-40, depois errou uma esquerda longa e pronto, já foi o segundo set. E no terceiro, aí eu já acho que o Fritz não tinha mais esperança, e de novo, ele só ganha esses 4 pontos no saque do Zverev. Esse terceiro set foi 6-2. Óbvio que o Fritz reclamou de uma tendinite no joelho. Ele vinha bem, né? Essa tendinite já vem se manifestando aqui e ali. Ele disse que voltou a sentir essas dores no começo do jogo com o Zverev. Já tinha até dado uma entrevista durante o Wimbledon dizendo que estava surpreso com como o joelho dele estava resistindo. Mas é o que vem de um tempo, ele não operou, ele está tentando, né, fazer um tratamento, segurar, continuar jogando circuito, sem precisar fazer uma parada mais longa. Mas óbvio que ele foi educado, disse que o Zverev mereceu a vitória e tal. Não sei, né, não dá pra gente ter essa ideia, o quanto o joelho do Fritz afetou, mas realmente ele não estava machucando em nada o Zverev do fundo de quadra, assim, consistentemente. O jogo estava muito na mão do Zverev quando entrava em trocas de bola ali do fundo. E o jogo ficou muito confortável para o alemão. Que vai pegar o nosso amigo Arthur Ferry. Né? Como diz meu amigo Rubens Lisboa, se o busão sem freio parou, agora a gente pode embarcar no ferry boat. Quem é Arthur Ferry? Né? Vamos começar por aí. Número 114 do mundo. Derrotou o Flávio Cobolli por 6-4, 7-6 e 6-0. Né? É um conto de fadas, um conto de Ferry, que faz muito mais sentido em inglês essa brincadeira. Mas vai para a primeira semifinal dele de nível ATP, imagina, né? Logo no Slam. E só tinha 5 vitórias em nível ATP antes de Wimbledon. É a segunda vez que um wildcard chega às semifinais, e o último wildcard nas semifinais de Wimbledon foi o Ivanisevic, que terminou campeão do torneio. E na era aberta, que começou em 1968, ele é só o 5º britânico a chegar nas semifinais. É bastante relevante o que ele está conseguindo, né? Agora, não é um cara que surgiu do nada, ainda que seja espetacularmente surpreendente a presença dele nessa semifinal. Ele jogou tênis universitário em Stanford, ele ficou 3 anos lá. Inclusive disse na coletiva ontem que não estava pronto para jogar profissional com 18 anos, foi para lá, ficou 3 anos estudando, jogando, né, aprimorou coisas, falou que teve bons técnicos, e agora tem 23 já. Mas é um cara que até o começo do ano ele só tinha uma vitória sobre um top 50. E foi contra o Popyrin em um Wimbledon do ano passado, primeira rodada, e ele era o wildcard, só que ele era 461 do mundo naquela época, né, um ano atrás. E agora tá aí brigando pelo título, né, semifinal. E é um cara que nasceu na França, filho de pais franceses, mas criado em Londres, fez escola ali, em Wimbledon, na região de Wimbledon mesmo. O pai dele, e muita gente tem falado isso, né? O pai dele é milionário e tal, porque realmente o pai dele tem muito dinheiro, trabalhou no setor financeiro, em empresas grandes. Segundo a Forbes, ele tem uma fortuna de 275 milhões de libras, o que não é pouco. O Arthur Ferry é baixinho para os padrões do tênis moderno, né? Tem 1,75 de altura. E a gente sabe que quando alguém tem 1,75 de altura no site da ATP, isso está muito mais perto de 1,70, na verdade. Agora, sobre esse jogo contra o Cobolli teve suas chances, né? Primeiro set, 3-3, 0-30 no saque do Ferry, ele perde um ponto que ele teve um smash, não fez nada com o smash, depois mandou uma direita na rede, depois estourou uma direita na paralela e errou, ou seja, teve uma janela ali, deu uma chance pro Ferry manter o saque. Depois o Cobolli saca em 4-5 e 30-15, erra um slice na rede, faz uma dupla falta, erra uma direita no set point e pronto, né? Já fica um set atrás. O Cobolli, vamos falar a verdade aqui, ele ainda toma muitas decisões erradas nas partidas. Ele tem talento, tem um potencial muito grande, mas ainda faz escolhas erradas, ainda perde muito ponto por não fazer a bola certa ou não fazer a bola mais apropriada.
corre riscos exagerados, dá pontos de graça mais do que devia. Mas ainda assim, acho que eu vi esse jogo em VT à noite, porque falei ontem, né, que era aniversário do meu filho, tirei a manhã e a tarde para fazer programas com ele e minha esposa, os avós todos estavam aqui em São Paulo, né, a gente saiu, fez um passeio, almoçou, e eu cheguei em casa, fui rever o jogo do Zverev, rever o jogo do Cobolli, né, o Disney Plus permite isso, e eu lembro que eu vi o primeiro set, óbvio que eu já sabia o resultado, né, mas eu tentei ver o jogo com a cabeça de quem estava assistindo pela primeira vez, e depois acaba o primeiro set, fica com aquela impressão de que, ok, um vacilo do Cobolli, ele tá no jogo, né? E começa o segundo set com uma quebra de vantagem, parecia, opa, voltou ao normal, mas não. Né? Aos poucos vai ficando mais claro que o jogo seria duro, equilibrado, e que não era, o primeiro set não tinha sido tão fora da curva quanto de repente o Cobolli estava imaginando. E o italiano também fez outras escolhas ruins no tie-break do segundo set, e aí quando ele fica num set abaixo, 2 sets abaixo, a coisa desanda para ele. Ele ainda tem uma última chance ali no começo do terceiro set, que ele tem 2 breakpoints, e o Ferry joga muito bem esses 2 breakpoints, né? O primeiro uma curtinha, e o outro saindo da defesa pro ataque, e foi brilhante o Ferry ali, eu acho que ele desmonta qualquer, né, sonho que o Cobolli tinha de virar essa partida. E aí tanto que deslancha, né, até o 6-0. Foi o primeiro jogo que o Ferry ganhou sem ser de virada nesse torneio. Ele perdeu o primeiro set pro Dzumhur na estreia, depois pro Virtanen na segunda rodada, e teve 2-1 abaixo, tanto pro Zizou Bergs quanto pro Dimitrov. Jogou 5 tie-breaks no torneio, ganhou todos até agora. É um cara que devolve perto da linha os 2 saques, o primeiro inclusive também. Ontem fechou o segundo set devolvendo de backhand e subindo para a rede logo depois da devolução, ou seja, um cara que não tem medo de agredir, de atacar, tem uma ótima devolução de backhand, aliás. Com a direita ele usa um pouquinho mais bloqueando ali, né? Ele faz devolução mais bloqueando, se defende bem porque ele é rápido, nessas horas a falta de altura ajuda também. Acho que vai ser um jogo interessante para o Zverev, né? Vamos ver se ele vai conseguir devolver esse primeiro saque do Zverev sendo agressivo, ou pelo menos mais perto da quadra, porque ele está falando de uma diferença de velocidade bem grande do saque do Cobolli para o saque do Zverev, e na média, né, o Zverev não alivia, até o segundo saque dele está andando bem, então é um desafio de um nível bem mais alto para o Ferry, e o Zverev não vai cometer os erros de tomada de decisão, né? A gente até julga o Zverev de vez em quando, dizendo que ele é conservador demais, que ele corre menos riscos do que poderia correr. Então, assim, ele é um cara que, num dia normal, ele não vai dar ponto de graça pro Ferry trocando bola do fundo de quadra. Ele vai ficar ali até esperar bolas boas para atacar, ou esperar que o Ferry tente algo de diferente para sair de trocas de bola, porque ganhar a troca de bola de fundo de quadra, principalmente se o Ferry ficar no backhand do Zverev, se ele não conseguir fugir dali, é bem complicado. Mas vai ser um jogo interessante, eu tô animado para ver. E no feminino, tivemos Marta Kostyuk, e o vestido mais bonito de Wimbledon, derrotando Jasmine Paolini por 6-3, 6-2. A Kostyuk falou muito do trabalho dela com a Sandra Zaniewska, né? A técnica, que com ela a Marta aprendeu a administrar melhor algumas situações, e principalmente emoções, que antes, quando ela perdia, queria mudar tudo. Nessa partida ela domina com o saque, só 2 games de saque dela tiveram 30 iguais, ou iguais, né? E ela só teve 50% de aproveitamento de primeiro serviço, mas ganhou 90% desses pontos. Lembra que eu sempre falava disso no saque da Bia? Isso antes de tudo acontecer nessa queda da brasileira e tal, porque agora a gente não tá mais falando de aspectos técnicos, táticos e tal. Mas a Bia tinha essa coisa de jogar muito com porcentagem no primeiro saque, botar muito primeiro saque em jogo e não ganhava tantos pontos. Né? E a Kostyuk mostra, não só ela, mas eu cito esses números com frequência em outros jogos, mas essa apresentação da Kostyuk ilustra bem isso. Só botou 50% do primeiro serviço em quadra, mas ganhou 90%, né, quando botou o saque, e isso é importante. Mas aqui também tinha uma diferença enorme de saque de uma tenista para outra, né? 20 km de média de diferença do primeiro saque da Kostyuk para o da Paolini. A média da Kostyuk 174 km por hora, Paolini 154. E mais 15 km por hora de diferença no segundo saque, 147 a 132. Vai ser a segunda semifinal de Slam da Kostyuk, e a primeira foi um mês atrás, em Roland Garros. Primeira vez na carreira que ela ganha 10 jogos de Slam numa temporada, e ainda tem o Wimbledon, ainda tem o US Open inteiro para jogar. E, repito, segue vivo esse vestido espetacular da Wilson,
Como segue vivo aquele outfit lindo da Murva, que é da Adidas, né? Não tô aqui fazendo propaganda só da Wilson, não. É só porque eu gostei do vestido, não tenho relação nenhuma com a Wilson, tá? Gosto muito. Como gosto do vestido da Luísa, da Slice, enfim, né? Não tô aqui para fazer propaganda nem de uma marca nem de outra, a não ser que alguém queira me patrocinar. Se alguém quiser patrocinar, estamos abertos para conversar. E o outro jogo feminino do dia teve Noskova derrotando a Mertens por 6-3 e 7-5. Também vai ser a primeira semifinal de slam da Noskova. 21 anos, mais jovem estreante numa semi de slam em Wimbledon desde a Kvitova em 2001. E essa é uma estatística meio difícil de entender, né? Porque não é que ela é mais jovem estreante numa semi de slam, nem é mais jovem estreante em Wimbledon. A estatística quer dizer o seguinte, assim, das tenistas que fizeram sua primeira semifinal de slam em Wimbledon, a Noskova é a mais jovem desde a Kvitova, em 2001, né? Outra tcheca. E esse jogo também, né? A Noskova salva um breakpoint no primeiro game e depois não é mais ameaçada. Vai ser o segundo jogo dela contra a Kostyuk. O primeiro foi em Madrid, se eu não me engano, e a Kostyuk venceu, porque ela foi campeã lá, inclusive, né? E aí a gente tem uma situação que é interessante, porque é revanche para uma, que a Noskova perdeu, e superstição para outra, porque a Kostyuk venceu e foi campeã do torneio. Será? E vamos falar de Brasil. Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski ganharam da Katarzyna Peter e da Ana Siskova. 6-1, 6-1, jogo dominado. E elas vão pegar nas semifinais, vai ser a primeira semifinal de Wimbledon da Luísa. Pegam a Shuko Aoyama do Japão e a Enshu Liang de Taiwan. Elas derrotaram as cabeças de chave 9, a Ellen Pérez e a Demi Schuh, por 6-4 e 6-4. Olha, essa chave de duplas está muito interessante para Luísa e para Gabi, hein? Óbvio que, olhando para a chave de cima, porque a Luísa e a Gabi são as cabeças 2. Olhando para a chave de cima, ainda tem as cabeças 1, Siniakova e a Taylor Townsend, estão vivas. Mas tirando elas ali, eu não vejo ninguém favorito, ou que entra em quadra como favorito para derrotar a Luísa e a Gabi. E se a Siniakova e a Townsend perderem antes da final, não sei não, hein? Ficou interessante. Essa semifinal do Stefanovski não é hoje. Hoje ainda tem as quartas de final da parte de cima. Esses jogos são na quadra 2. Siniakova e Townsend pegam Guo e Mladenovic, que são as cabeças 10. E depois tem a estoniana Ingrid Neal e a mexicana Juliana Olmos, a Juju, como a Luísa fala, contra as chinesas Qinyu Zhang e Yifan Xu. A Luísa está indo para o número 5 do mundo no live ranking de duplas. Se ganhar a semi, ela sobe para 4. Na corrida, ela e a Gabi estão em terceiro e sobe para o segundo lugar se ganharem a semi. Siniakova e Townsend vão continuar em primeiro nos dois rankings, não importa o que aconteça no resto de Wimbledon, tá? Para registrar, hoje tem no Invitational de duplas, o torneio de lenda de duplas, tem Bruno e Jamie Murray contra Cabal e Farah, um clássico. É o terceiro jogo da quadra 2. E também tem duplas juvenis, né? O Guto tá vivo e a dupla Nanai da Vitória também tá viva e os três vão jogar a quarta de final. Hoje também começa o Sub-14 de Wimbledon. Tem 3 tenistas do Brasil, Eduarda Gomes, Gabriela Carvalho e Dante Monte. Bom, a programação de hoje é bem simples, né? Às 9h30 são as semifinais femininas, às 9h30 na quadra central, Carolina Murva e Coco Gauff, jogaço. E depois, Marta Kostyuk contra Linda Noskova. Elas jogaram ontem, jogam de novo hoje, e é a segunda semi justamente porque tem um dia menos de descanso, mas não afeta nada. A gente está falando de jogos na quinta-feira, só vão cruzar com o outro lado da chave no sábado, na final. Então, praticamente igualdade de condições aí. Vamos terminar com as perguntas dos apoiadores. Tem perguntas boas e respostas longas hoje. Exigem explicações detalhadas. Começar pelo do Robson. Ano que vem, Fonseca e Roder vão ter 20 anos. A imprensa adora mostrar os teams que estão chegando. Me parece que não vai ter mais nenhum para ser mostrado. O Kouamé ainda está em 209 do mundo. Quem vão ser os teams que vão chegar no circuito fazendo o mesmo tipo de estrago que Fonseca e Roder fizeram? Putz, Robson, aí a gente tá entrando em futurologia, né? Não é muito a minha praia. Mas o Kouamé pode, porque não? Tá aí, né, nos 100 e brigando pra cima. De 209, que é o ranking dele hoje, pra algo relevante, tipo brigar em torneio ATP, é um salto que não é tão grande assim.
O João não era nem 600 do mundo quando fez aquelas quartas no Rio Open. E se tornou muito mais relevante ali. Terminou o ano entre os 150. O Roda também não é que ele saiu do nada esse ano. Aqui não tinha ninguém prestando muita atenção nele. Até por ser espanhol, para a Espanha ter outros nomes e tal. Mas ele começou a temporada como 165 do mundo. Não é que ele estava, né, lá atrás. E em 2025, que é o ano passado, ele vai de 900 para 170. Ali é que foi o grande salto. E talvez a gente já tivesse, né, já devesse estar falando ou dando mais destaque para o Roda na época. Então, se a gente pegar essa zona de ranking de 500 para trás, até 900, são caras que podem dar um salto aí para 200, para 100 e pouco, potencialmente falando, né? Tem o Ivanov, que já ganhou o Wimbledon, ele tá 580 do mundo, tem 17 anos. O próprio Cruz, filho do Leighton, né, o Cruz Hewitt, joga hoje nas quartas de final do juvenil. Ele é 600 do mundo no profissional, tem 17 anos. O Guto Miguel é 839, tem 17 anos. O Kjaer tem 19 anos, é 118 do mundo, já tá mais perto ali. E tem pouca gente falando dele, né? Talvez fosse o nome para estar sendo mais destacado. Mas é quando você tem uma turma aí, tipo a do João, que tá ganhando e sendo relevante, né? O João, o Roda, Menchik, Thiem, devo estar esquecendo de alguém aqui. Mas é normal que essa turma de 100 para baixo fique um pouquinho na sombra. Normal. O Bernet, suíço, backhand de uma mão, se eu não me engano, ganhou o Australian Open juvenil do ano passado, né? Ele tem 19 a 430 do mundo. Se eu me lembro bem, ele teve uma lesão que deu uma freada nessa subida dele. Mas é outro cara que é interessante de ver. Enfim, eu não sou especialista em juvenil, não vejo tanto assim. Os nomes que eu tô falando aqui já estão mais ou menos no radar de quem acompanha tênis com um pouco mais de atenção, né? Não tô fazendo não é nenhum milagre aqui, não tô falando de caras que têm 15 anos e, nossa, esse moleque vai ser um fenômeno. Não faço isso, não vou fazer isso. Acho que eu tô falando já tem um certo destaque, né? Mas assim, dizer qual desses vai ou não fazer alguma coisa, cravar, aí é futurologia pura, eu nunca cravo nada. O Rui Mendes perguntou sobre a Bia. Você não acha que a Bia deveria fazer como a Ashley Barty e mandar o circuito às favas? Para que aguentar as viagens incessantes, colegas de profissão difíceis, fãs esquizofrênicos e ambiente hostil? Mesmo que ela não tenha tido a mesma carreira vitoriosa da Barty, ela parece ser uma pessoa parecida com ela. Quem se dispõe a permanecer nessa vida de tenista profissional quando já está com a situação financeiramente definida, deveria, a seu ver, repensar e se aposentar? Vou até beber uma água aqui, Rui. Mas vamos lá. Especificamente sobre a Bia, eu não gosto muito de falar o que ela deve ou não deve fazer, porque eu não tô ali do lado dela, não sei exatamente o problema, a gravidade ou a profundidade do que tá incomodando ela. Ela anunciou ontem o noivado, fiquei super feliz por ela, mas dizer o que ela deve ou não deve fazer, a gente pode até ter essa conversa num bar, dando um palpite aqui e ali, e podemos falar disso se você for no Saque Volley Open ou no próximo encontro de apoiadores. Mas pra mim, sabe, falar num podcast algo sério, como se eu tivesse propriedade pra falar, eu acho que não seria responsável vindo de um jornalista. O máximo que eu me permito, e já me permiti, foi falar que, de repente, talvez ela esteja no momento de repensar alguns processos, porque me parece que ela não tá feliz no circuito hoje. Mas, além disso, eu não vou. Sobre a Barty, e essa questão que você coloca, é uma discussão diferente. Só que é muito pessoal. Essa coisa de estar satisfeito com o que alcançou e se sentir pronto para tentar outra coisa na vida, ou, sabe, largar o que você fez durante 20 anos ou 15 anos, é muito individual. Cada um tem seu jeito muito único, muito peculiar de ver a vida, de ver o circuito, de estabelecer seus objetivos, né, metas pessoais. Você acha, por exemplo, que o Djokovic tem alguma coisa para provar para alguém? Eu acho que não. Para mim, ele ter 24, 25, 26 slams não muda nada em onde eu coloco ou deixo de colocá-lo na história do tênis. Mas para ele a sensação parece ser outra. Para ele o 25º parece ser muito importante, embora ele não fale abertamente. E tudo bem. A opinião, é o jeito que ele vê as coisas. E não tem certo ou errado. A Barty estava satisfeita, estava plena, sabe? A Bia hoje parece não estar.
ainda. Senão não teria se mudado para Barcelona para treinar com um técnico novo e passar meses na Europa, né, estando num relacionamento que claramente estava se aprofundando e chegar ao ponto deles, né, ter anunciado o noivado. Então, pelo menos nesse momento, ela não parecia estar pronta para, ou satisfeita ou plena com o tênis. Ela ainda queria mais. E eu acho que ela já fez coisa demais no tênis. Mas é muito pessoal, individual, intransferível, essa coisa de quero mais e de até onde eu estou disposto a ir por esse algo a mais. Sabe, a gente falar de fora é uma coisa, a gente pensar com a cabeça de que não é atleta, porque, cara, eu não passei 20 anos, a Bia tem 30, né, deve ter passado 25 jogando tênis. Então é diferente da gente estar de fora falando, pensando com uma cabeça e... tô pronto para largar tudo. Se eu ganhasse na Mega Sena hoje, eu largaria o jornalismo, eu largaria o tênis, a cobertura de tênis. Não sei se eu tô pronto para isso. Pergunta do Eduardo Reichenheim, ou Reichenheim, como a gente brincou esse outro dia. Djokovic sendo campeão, você acha que ele para ou estica um pouco mais a carreira? Eu acho que a chance de parar aumenta bastante. De fazer o Sampras, sabe? Ganha o Slam, não jogo mais, não piso mais na quadra de tênis. Mas eu não boto dinheiro que isso vai acontecer. De jeito nenhum. Acho que aumenta a chance, mas cravar, não. Ou apostar, né? Botar meu dinheiro na mesa, não boto. Fernando Calmon faz outra pergunta emendando essa questão do Eduardo, né? Se o Djokovic perder para o Sinner, ele pendura a raquete? Se ele perder, o que faria ele manter-se motivado, já que o Wimbledon é uma grande oportunidade? Eu não acho que ele para não, Fernando. Porque se a gente parar para pensar, essa conversa, a gente está repetindo essa chance, esse negócio, esse papo de grande oportunidade, já tem 1 ano e meio, 2 anos. Né? A gente falou na Austrália, quando ele ganhou do Sinner na semifinal, inclusive. A gente falou em Roland Garros, quando não tinha Alcaraz nem Sinner na chave, ele perde do João Fonseca. A gente falou ano passado em Wimbledon. E eu acho que ele tem concordado, tem entendido que essas chances estão aparecendo, podem continuar aparecendo. Então, se ele perde para o Sinner agora, beleza. Quem sabe o que vai acontecer no US Open. O Lucas Parra, para terminar. Você sempre fala da aura do Djokovic, da experiência, de como ele administra o jogo em 5 sets, das variações, do famoso pacote Djokovic em Slam. Mas você acha que essas questões podem afetar o Sinner ou o Sérgio vai ter que ganhar 100% na bola? Tudo afeta, Lucas. Mais aqui, menos ali, mas afeta. Por exemplo, para um cara que tem a devolução do Sinner, faz muita diferença quando o adversário às vezes força o segundo saque, muda a velocidade, às vezes faz saque-voleio, às vezes fica atrás. E isso é só um exemplo, só um aspecto do que eu falo, do que é o pacote Djokovic. Ele sabe quando parar o jogo, quando frear o ritmo do adversário, quando cozinhar ali, quando gritar, quando não, quando quebrar uma raquete. Tudo isso tem seu peso numa equação que é um jogo de 5 sets. E teve na Austrália. Por que você acha que o Djokovic salvou tanto o breakpoint lá? Esses jogos nunca são 100% na bola. Ou quase nunca. E se são, não deveriam ser. Nunca. Porque, cara, bola é uma parte do processo. E a outra pergunta que o Lucas Parra manda é: você enxerga como talvez a última grande chance do Sérgio vencer um Slam? Mesma coisa que eu respondi pro Fernando agora há pouco. É impossível falar isso. Eu acho que a gente já teve essa conversa durante a Australian Open também, né? Com o Djokovic tá muito difícil fazer esse tipo de previsão. Porque o cara tá com 39 anos jogando esse nível de tênis. E dá pra dizer que o Sinner é muito favorito pra esse jogo de amanhã? Não sei não, viu? Não sei não. Aliás, aproveitando aqui, já que estamos terminando o podcast, deixa eu entrar aqui no meu site de apostas preferido para checar cotações e vamos ver como é que tá essa... O Sinner tá pagando 1,20, tá bem favorito nas casas de aposta. Djokovic pagando 4,50. Eu acho que é muito tentador essa aposta de 4,50, viu? O Zverev é mais favorito contra o Ferry, tá pagando 1,14 e o Ferry paga 5,50. Mas eu acho que o Djokovic tem uma chance considerável aí, viu? Bem maior do que essas odds
que estão no site de aposta. Mas é isso, gente. Uma ótima quinta-feira para todo mundo e até amanhã. Um abraço!